Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Booz, cuja mãe era Raabe. Booz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, queridas irmãs, como vocês bem perceberam no início, a primeira parte do Evangelho, poderíamos assim dizer, que fala sobre a genealogia de Jesus. São tantos nomes estranhos, nomes difíceis, nomes complicados até de pronunciar. Até o padre se meu Deus, tanto nome, gerou não sei quem,
Mas por que, padre, esse nome todinho assim? A genealogia de Jesus é para nos mostrar justamente isso. A origem, né, de onde vem toda a família de Jesus. Para dizer, ele não chegou assim, a gente diz, ele foi gerado, né, pela ação do Espírito Santo no ventre de Maria, a segunda parte do Evangelho. Mas antes houve toda uma preparação para poder se cumprir a profecia que tinha sido feita. Deus revela por meio do profeta: eis que a virgem ficará grávida e dará um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel. Toda essa, para se cumprir tudo isso, houve uma preparação. Jesus tinha que nascer da descendência de Davi. E a gente percebe justamente nessa primeira parte, na conclusão da primeira parte, justamente isso. Diz assim: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Jesus, ele se faz descendente de Davi por causa de José. Não é por causa de Maria, mas por causa de José. Então, José vai justamente ser aquele que vai ajudar, que vai fazer com que se cumpra verdadeiramente a palavra. Pelo fato de José ter acolhido Maria como sua esposa, então se faz jus, né, de direito que Jesus seja da descendência, né, de Davi. E hoje essa genealogia de Jesus, né, vem para nós como de fato uma confirmação disso tudo. Ele vai nascer de Maria e vai nos mostrar. A obra de Deus é sempre justa, é sempre perfeita. Ele vai fazendo com que isso vai se cumprir. E importante mais ainda é que as pessoas que acolhem a proposta de Deus vão contribuindo para que tudo isso possa acontecer. E o interessante disso tudo é que a gente vai perceber, dentro da genealogia de Jesus, dentre estes nomes, cita-se aí o nome de algumas mulheres. Inclusive, a gente vai perceber, olha, se é da descendência de Davi, então quer dizer que tem que ser todo mundo perfeito, todo mundo pleno da graça. E não era. Porque em meio a toda aquela descendência, né, dentro dessa genealogia, existiam pessoas que eram, de fato, pessoas que pecadoras, pessoas que tinham suas imperfeições. Tem até uma prostituta na família de Jesus. Menina, uma prostituta na família de Jesus? Tem. A Raabe era uma prostituta, né, famosíssima da Bíblia. Mas ela se converteu. Aí a gente não está falando de alguém que foi assim, viveu até... Era uma prostituta, mas depois ela se converte. Quando se ouve a palavra, quando se acolhe a proposta de salvação e acolhe-se essa conversão, se vive verdadeiramente essa conversão, é uma vida nova. Isso tudo com preparação. É alguém que vivia no pecado. Todas as pessoas da genealogia de Jesus, da família de Jesus, os antepassados, tiveram pecados? Tiveram pecado. Todos tiveram. A gente sabe, Maria Santíssima, ela foi preservada em vista da sua concepção divinal. Então ela vai justamente ser preservada do pecado original em vista dessa concepção divinal para acolher o Messias. Então Deus tinha já preparado tudo isso. E veja que depois, na segunda parte, vem justamente para nós já dizendo como é que Deus, depois dessa preparação toda, mostrando, fazendo com que a gente conheça. Não, a gente não tem que estudar. Se fôssemos, claro, estudar a vida de cada um desses descendentes da família de Jesus, era coisa de meses e meses, porque cada um tem uma história, é muito bonito. Mas a gente ia perceber a caminhada, a trajetória da vida de todos esses descendentes de Jesus, mas para dizer, começa, justamente vem de Abraão até, veja que o Evangelho vai iniciar, vai dizer de Abraão, do filho de Davi e de Abraão. De Abraão até Davi, vai até chegar em José, para dizer tudo isso como preparação para o nascimento de Jesus. Aí se começa a contar, na segunda parte, a partir do versículo 18, a origem de Jesus. Primeiro a história da genealogia de toda a família, mas para chegar, como foi que se deu o nascimento, ou seja, o cumprimento dessa promessa. Eis que uma virgem ficará grávida e tal. Foi como? Aí diz, aí foi assim. Aí conta toda aquela história que nós já conhecemos, mas por exemplo, Maria estava prometida em casamento e tal.
E para dizer que ela também se faz como cooperadora da graça de Deus sobre nós, da promessa de Deus para nós. Nos trará o Salvador. Deus lhe dará um filho e ele será chamado de Emanuel, Deus conosco. E Maria se faz como cooperadora. O sim de Maria é a resposta para Deus em nome da humanidade. Porque o sim de Maria não foi só para ela. Maria aceita ser a mãe do Salvador, ser a mãe de Deus, não para ela, para dizer esse menino é meu. Até porque depois, o anjo vai anunciar toda aquela alegria e ela acolhe, mas depois vem a profecia dizendo: olha, vai ser difícil, Maria. Espada de dor vai transpassar. Quando ela vai apresentar o menino no templo, o espada de dor vai transpassar, conta aquela coisa toda. Maria poderia ter: Eixe, Maria, o negócio não vai ser bom não, estou pensando em desistir, acho que eu vou fugir com o menino. Não, ela continua, aceita o propósito de Deus, porque ela sabe: se Deus me escolheu, se Deus escolheu a mim, então é necessário que eu cumpra fielmente desde aquele momento que Deus, meu sim, tem que ser fiel até o fim, vou enfrentar. Tanto é que a gente sabe que Maria, ela foi de fato até o fim, até as últimas consequências, ver o filho sofrer tudo aquilo e está lá aos pés da cruz. Hoje a gente celebra o nascimento de Maria. Vejam que há toda uma preparação. A igreja, os escritos sagrados não falam sobre a infância de Maria, o nascimento, aquela coisa toda, com tantos detalhes. Mas para dizer assim, a gente recorda, a gente celebra esse momento do nascimento para dizer, é o nascimento daquela que Deus já havia preparado desde o momento que ela foi concebida no ventre da sua mãe, para que pudesse acolher um dia o chamado de Deus. E ela, de prontidão, como uma pessoa de fé, ela vai acolher. Então aquela Maria menina, esse bebezinho que está aí nesse berço, que a gente celebra, sendo a mesma mãe de Deus. Nós sabemos que desde esse momento da concepção, até quando ela acolhe a proposta de Deus, então nós sabemos é para cumprir-se o que Deus havia determinado. E ela é cooperadora. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Olha, Maria como aquela que acolhe e se faz cumprir nela também a palavra de Deus. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado Emanuel, que significa Deus está conosco. Ela fez de fato com que esse Deus conosco, com toda a sua plenitude, em toda a sua graça, pudesse estar no nosso meio, mas também acima de tudo se fizesse o nosso Salvador. Não é uma deusa, não é a salvadora, mas é cooperadora da salvação. Não é deusa, mas é a mãe de Deus. Como que ela se faz mãe de Deus? Sendo a mãe do Deus Filho, o nosso Deus e Salvador. De forma alguma Maria quer ser deusa, porque ela sabe o lugar dela. Humildemente ela colhe isso. Lembra aquele episódio com Isabel? Nós ouvimos nesses dias. Ela, na sua visita a Isabel, vai recordar a grandeza de Deus. Essa questão da genealogia também para mostrar para nós a grandeza de Deus na história da vida desse povo, em preparação para a vinda do